Amigos, meus irmãos, é mais um dia de estudo, né? Uma noite de estudo aqui. É uma felicidade muito grande a gente encontrar aqui nessa casa que nos acolheu tão bem, na Alta de Souza, aqui na Candangolândia, dando prosseguimento a esse estudo, né, que a gente faz do Livro dos Médiuns, com o nosso amigo Ricardo Walter. Eu abri aqui, para iniciar o nosso estudo, um trechinho do Evangelho que nós vamos ler, que se encontra no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Escolhemos aqui o item 8 das instruções dos Espíritos, onde ele vai falar dos falsos profetas. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades, ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes os seus discípulos rebentos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo, conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. E se, porém, são doces e saudáveis, direis, nada que seja puro pode provir de uma fonte má. E assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se os que dizem, investido de poder divino, revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia corações, se em apoio das palavras apresentam os atos, podereis então dizer, estes são realmente enviados de Deus. Então nós vamos aproveitar nesse momento para fazer a nossa prece, né? Para que a gente possa conectar com o mais alto. Vamos fechar os nossos olhos para facilitar nosso momento de concentração e elevemos o nosso pensamento às esferas superiores, trazendo à nossa mente a figura meiga e expressiva de nosso Mestre Jesus e agradecê-lo por mais um momento de estudo, de reflexões, de aprendizagem nesta casa. Pedir que o Mestre querido possa enviar seus mensageiros do bem, que possam intuir o Ricardo nas reflexões que ele traz do Livro dos Médiuns, que possa também harmonizar todo o ambiente aqui onde nós nos encontramos, estendendo também essas energias luminosas àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Mestre querido, que teu amor, tua paz ilumine nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos convidar agora o nosso irmão e amigo Ricardo Walter. Dica. Muito boa noite, gente. Essa terça-feira de carnaval. Opa. No bloco de Jesus.
gente só foi trocar o microfone aqui rapidinho, mas agora acho que vai. Ele diz assim, é crença geral que para convencer basta apresentar os fatos. Esse, com efeito, parece o caminho mais lógico. Entretanto, mostra a experiência que nem sempre é o melhor, pois que a cada passo se encontram pessoas que os mais patentes fatos absolutamente não convenceram. Então ele está nos dizendo uma maneira de apresentarmos a doutrina espírita para aqueles que não a conhecem. E Kardec era um homem sábio. E como todo homem sábio, ele não era ingênuo. Então ele sabe que os encontros de cultura, de religião, de idiomas sobre a Terra, sempre se deram na base do conflito. Os povos raramente se encontraram com buquês de flores, com abraços, com uma receptividade amorosa. Basta a gente ver como nós recebemos Jesus Cristo e como nos despedimos dele aqui na Terra. Então, por exemplo, o idioma que nós falamos hoje, a língua portuguesa, ela é fruto de muitos confrontos, de muitas invasões, de muito derramamento de sangue, de muita dor, de muito trabalho forçado, para que ela pudesse chegar até os dias de hoje. Então, que a gente não imagine que o nosso modo de ver o mundo, de crer, de acreditar nas leis da natureza de Deus, vão ser aceitos pelas pessoas de uma forma pacífica e de coração aberto. Porque nós ainda renegamos a verdade e o amor. Então, nós vemos hoje, por exemplo, o fenômeno. Tem pessoas que acreditam que a Terra é plana, mesmo com todas as provas cabais da ciência. E mesmo que venhamos a provar a elas, por fatos científicos, por provas da realidade, por cálculos matemáticos, elas vão dizer não. E aí a gente lembra de Albert Einstein, quando ele dizia que era mais fácil você desintegrar um átomo da matéria do que desintegrar um preconceito humano, uma ideia pré-concebida. Então, o Espiritismo, nós devemos procurar, no meio da humanidade, as pessoas que desejam conhecer-lhe as palavras. Porque a Kardec deram um auto de fé em Barcelona, quando queimaram as obras espíritas. Então, o nosso trabalho é um trabalho da caridade, da esperança e da fé, mas não o é da ingenuidade. E ele coloca, que se a gente deseja apresentar a doutrina às pessoas, nós precisamos garimpar, porque não vão ser todos que vão aceitar a nossa palavra. Então é salutar o desejo de divulgar o Espiritismo, é salutar o desejo de abrir casas espíritas no mundo afora. Nós sabemos que elas estão nos Estados Unidos, que elas estão na Europa, que elas estão em outros países da América Latina, graças a Deus. Mas o Espiritismo não tem o ideal de dominação. O Espiritismo não quer ser a religião dominante. O Espiritismo não quer ser a religião da política, das finanças, do comércio. O Espiritismo quer ser a religião das almas. E a sua linguagem é a linguagem da diplomacia. E nós lembramos de Humberto de Campos, quando ele diz que o homem usa violência para impor os seus pontos de vista e os seus interesses. Deus usa
o tempo. O tempo. Porque se Ele é o Senhor do universo e os segredos da vida repousam em seu coração, Deus não tem pressa de absolutamente coisa alguma. Então a gente vai aqui avançar para o nosso segundo slide. Só um minutinho. Ele entrou aqui, ó. Olha que coisa interessante que Kardec diz. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. Não constitui o ponto de partida. Não é a questão principal saber que nós estamos cercados por espíritos imortais. Não é a questão principal saber que há uma sociedade espiritual à nossa volta, formando camadas e camadas de existência. O ponto principal, quando a gente vai apresentar o Espiritismo a alguém, é dizer a essa pessoa que ela é muito mais do que o corpo físico. Nós precisamos saber se essa pessoa vai aceitar que a vida não está na matéria, que o corpo sem o espírito encarnado, ou seja, sem a alma, não é a vida. Então nós vemos hoje no mundo, como em todos os tempos, uma predominância do materialismo. A medicina, na maior parte dos campos de atuação dela, trata o corpo. Há psicólogos que são materialistas, que creem que a mente é o cérebro físico e que os fenômenos psicológicos, eles têm dominância biológica, porque desconhecem ou não reconhecem o ente espiritual. Então, o mais importante, quando a gente for abordar, é transmitir à pessoa, dizer, olha, as suas emoções não vêm do seu corpo, são provenientes da sua alma. A sua inteligência, as suas dificuldades e facilidades de aprender, as suas intuições não estão no seu cérebro físico, estão na sua alma. A alma precede a matéria. É a grande apologia de início, é a porta de abertura para o ensino da doutrina espírita. E isso deixa a vida mais bela e também nos dá maiores responsabilidades. Por quê que nos dá maiores responsabilidades? É porque o homem é tirado do estado de máquina. O destino deixa de ser uma coisa dura, fixa, gravada, e passa a ser algo maleável, que se movimenta de acordo com as liberdades de escolha da criatura. Então a gente vai descobrindo que nós viemos ao mundo não apenas para gozar o mundo, usufruir o que ele tem de bom, que Deus nos dá gratuitamente, o sol, a chuva, o vento, a terra, o mar, as cachoeiras, o oxigênio. Nós viemos ao mundo para nos melhorarmos, para nos tornarmos pessoas melhores. Por que Kardec introduz um pensamento, um estudo como esse, tão filosófico, em um livro chamado Livro dos Médiuns? Mas já não era para ele começar falando de faculdade mediúnica? É porque primeiro a semente, depois a árvore, depois o fruto. Ele tem método, ele foi um professor. Então ele não vinha de forma abrupta, querendo empurrar as coisas goela abaixo. Porque como alguém vai crer em faculdade mediúnica
Se ele não crê antes que ele é um espírito imortal habitando um corpo provisoriamente. Então, primeiro tem que vir esse conhecimento. E a gente vai lembrar de Joana de Ângeles, quando ela diz nas suas obras, se eu não me engano, o ser inconsciente, que o homem é um ser psicológico. Psique do grego é alma. O homem é um ser que tem alma. A alma comanda os fenômenos da biologia. Quando a gente for estudar André Luiz, Evolução em Dois Mundos, por exemplo, a saúde das nossas células depende das ondas mentais que nós arrojamos. O corpo físico que recebemos para a atual encarnação depende do que fizemos em outras vidas. E essa dependência está ligada ao espírito. Então a alma governa todos os fenômenos da natureza. Falar da alma não é falar de um ser abstrato. Falar da alma não é falar de duendes, de contos de fadas. Não é falar de algo que está apenas no imaginário das crianças e das coletividades. Falar da alma é falar da realidade. É de algo que existe, que é circunscrito, que atua, que mexe, que faz a vida acontecer. Aí a gente vai avançar para o nosso próximo slide. Joana de Ângeles fala tudo isso que você acabou de falar. Ela fala naquele livro Alto Descobrimento. Ah, sim. Obrigado, Carmen. O livro é o Autodescobrimento. Está na série psicológica da benfeitora espiritual. Aí a gente vai avançar para o próximo slide. Kardec diz assim: todo o ensino metódico tem que partir do conhecido para o desconhecido. Isso está na história da humanidade. Por que está na história da humanidade? Porque nós vemos que todas as grandes conquistas que nós obtivemos partiram dessa premissa. Por exemplo, na medicina, o homem via o corpo doente. E só depois de muitos estudos e muitas pesquisas, ele chegou nos vírus e nas bactérias e pôde produzir os antibióticos e as vacinas. Então, do conhecido, do que vê, o sintoma, a doença, a dor humana, ele chega no profundo da matéria, para poder nos ajudar a aumentar a nossa qualidade de vida e também fazer com que o homem permaneça mais tempo sobre a Terra. Uma reencarnação mais longa. Outro, quantos navios portugueses e espanhóis não naufragaram e não se perderam no mar Atlântico, tentando contornar o Cabo da Esperança, que levaria os portugueses até as Índias, para que eles pudessem expandir o seu comércio, para que eles pudessem expandir as suas missões ultramarítimas. Até que um dia eles aprenderam, conheceram os segredos do Oceano Atlântico. Então, meus amigos, querer partir do desconhecido é ignorância, é ansiedade, é pressa humana. Tudo que verdadeiramente ganha base sólida, todo conhecimento que perdura, que se torna perene, ele segue essa regra básica. É do que eu vejo para aquilo que eu não vejo. Quer ver uma prova disso? Jesus usa os elementos da natureza para falar das coisas espirituais. O grão de areia, a pérola, o pássaro, os vinhedos,
os trigais, o vento, o próprio vento, do hebraico é espírito. Tanto pode ser espírito como pode ser o ar ou o vento, porque não há nada na natureza que represente metaforicamente mais o espírito do que o vento, porque eu sinto, mas não posso ver. Então, ele usa esses elementos como um professor, uma pedagogia maior, uma pedagogia simples, para poder ir acostumando, aclimatando o espírito humano às realidades imortais. Nós mesmos, no fenômeno do desdobramento do sono, todo dia a gente morre um pouquinho, quando à noite a gente sai do corpo e ganha maior liberdade para se movimentar no mundo dos espíritos. É do conhecido para o desconhecido. É para quê? É para que a gente vá adaptando a nossa psicologia para que quando chegar a hora da desencarnação completa, nós não venhamos a tomar um choque de realidade. Então tem todo um carinho de Deus, tem todo um trabalho das leis da natureza. Então, no estudo das mediunidades, a gente tem que partir do conhecido para poder depois chegar ao desconhecido. Porque os espíritos, conforme nós vamos avançando, eles vão nos trazer mensagens mais trabalhadas, mais sofisticadas, mais profundas. Então, se uma pessoa está conhecendo a doutrina espírita, tem aquele livrinho, o que é o espiritismo. A gente não precisa dar a ela de forma abrupta o livro dos espíritos. Nós podemos oferecer o que é o espiritismo e o evangelho, segundo o espiritismo, que é a moral mais perfeita que o mundo já conheceu, que é a moral do Cristo. Então a gente vai paulatinamente. Tem um método, porque no próprio livro dos espíritos diz que quando a gente dá a alguém uma luz muito forte, isso pode cegar. Isso pode cegar. Tanto escuridão demais quanto luz demais fazem mal, porque são extremos, né? Cada um pode receber a luz de acordo com aquilo que aguenta ver. Paulo de Tarso, por exemplo, não aguentou a luz de Jesus ainda mais. Perdeu a vista, que depois foi recobrada. Ou seja, ele viu o arquétipo perfeito, né? Ele viu a totalidade do amor de Deus para a terra, que era a manifestação do Cristo redivivo. Então ele não aguentou. Então nós temos que ir devagarzinho, porque quantos médios, às vezes, a pessoa começa a ver nas ruas, tem uma sensibilidade em casa, aí chega a casa espírita e diz, eu estou ouvindo, eu estou psicografando, eu estou desdobrando, e a pessoa já quer realizar os trabalhos de alta filosofia da mediunidade, os fenômenos inteligentes. Não é assim. Se a gente pula etapas, pode crer que vem muita dor pelo caminho, porque é necessário um preparo interior, um preparo psicológico. O Chico dizia que é preciso preparar o campo de pouso. Vai estudar, vai se compenetrar, faz prece a Deus pedindo força, pedindo discernimento, porque só os médiuns de grande missão, eles já manifestam na infância e na adolescência o que nós só vamos encontrar na fase adulta. Para nós que formamos a média da Terra, nós precisamos de mais tempo, de mais madureza do espírito, de maior experimentação. É como a pérola no fundo da ostra, né? É aquele grãozinho de areia sem valor e depois se torna uma pedra preciosa de grande brilho, de grande notoriedade e de grande valia. Aí a gente vai avançar para o nosso próximo slide,
Olha que coisa bonita que Kardec escreve aqui. Numa palavra, antes que o torneis espíritas, cuidai de torná-lo espiritualista. Porque o espiritualista, ele crê que existe alguma coisa além da matéria. Então, antes de alguém penetrar nos dizeres da sabedoria espírita, o primeiro passo é se tornar espiritualista, é vencer o materialismo. Eu lembro que eu conversava com um amigo meu e ele dizia que o pai dele morreu, mas ele estava num dilema de negação, como se ele fosse chegar em casa e encontrar o pai, ou como se o pai tivesse fugido por alguma coisa e não quisesse mais contato com a família. Ou seja, ele estava dizendo para mim, eu estou negando a morte do meu pai. Para essa pessoa, como é que o espiritismo entra? É dizer, seu pai morreu no corpo. O corpo realmente vai se desintegrar. Mas o seu pai continua existindo. Seu pai não acabou. Não existe finado. Não existe fim. Seu pai continua te amando. Seu pai continua evoluindo no mundo espiritual. Eis aí o ensinamento que consola. A pessoa ainda não é espírita, mas ela já vai ganhando elementos do espiritualismo. E foi isso que Jesus tentou fazer. Porque ele diz, a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. Ele já estava apontando olhos para o Espírito. Eu sou o pão que desceu dos céus. Aí os judeus ficaram perplexos. Como assim que você é o pão que desceu dos céus? Você não é o filho de José o carpinteiro, de Maria, criado na aldeia de Nazaré, na região da Galileia? Não cresceu do nosso lado? Como é que você desceu dos céus? Jesus estava querendo dizer o quê? Olha, o meu corpo provém da matéria da terra, mas eu venho de outras paradas. Eu evoluí em outros mundos, em outros globos. Eu tenho muita andarilhagem nesse universo. Eu não sou daqui. Eu sou de um reino diferente, onde vige a luz, a verdade e o amor. E não conseguiram compreender. Jesus estava querendo já introduzir o amai-vos uns aos outros? Não. Ele começou pedagogicamente pela ideia espiritualista. Meu amigo, acredita primeiro que você é um espírito. E o que a gente pensa hoje, a gente imagina assim, que o materialismo, ele está só na academia, nos laboratórios da ciência, nos meios midiáticos. Não. O materialismo também está na religião, gente. Nós somos espíritos egressos de muito culto ao materialismo. Então não é porque nós abraçamos uma crença, seja ela qual for, que nós nos tornamos espiritualistas. Porque o materialismo ainda grita dentro de nós. Olha a visão antropomórfica de Deus. Uma visão tribal de Deus. Olha como o homem ainda lida com o fenômeno da morte. Olha como o homem ainda lida com a noção de família. Como que o homem ainda é apaixonado pela sua cultura local, sem aberturas para ser emprenhado, engravidado pelas culturas, pelas sabedorias alheias. Aí vem a guerra, porque tudo que a gente não faz pelo amor, a lei da natureza causa o entrechoque, o atrito, para que as sabedorias, as culturas se interpenetrem. Então pode ser que numa reunião religiosa hajam muitos materialistas. E aí tem a grande confusão, que é de achar que o espiritismo não é uma religião. É claro que é. Pega lá a revista espírita.
Kardec vai deixando nas suas palavras muito claro. O Espiritismo não é uma religião no sentido do culto, do sacerdócio organizado, da ideia que Deus mora num templo. Realmente, por esse prisma, nós não somos uma religião, mas no sentido do sentimento profundo da existência de Deus, do religar, mas não é só do religar com o Criador, é do religar uns com os outros. Nós precisamos nos religar uns com os outros, porque nós estamos apartados da lei de sociedade. A lei de sociedade está muito enferma. Então, como é que a gente quer se comunicar com os espíritos? Ou seja, se comunicar com aquilo que não vemos, se não queremos comunicar com aquilo que vemos. Olha João Evangelista aí, o brilhante João Evangelista. A águia de Patmos, o médium do Apocalipse. O que João diz na carta dele? Como podeis amar a Deus, a quem não veis, e dizeis odiar ao vosso irmão a quem veis? Tem uma dicotomia, tem um problema. Então, como é que eu quero me comunicar com um espírito benfeitor se eu não estou nem aí para aquele que os meus olhos carnais podem observar? Vocês vejam, meus amigos, que Kardec dá a sílaba, a palavra, a construção das frases, mas o trabalho de tirar a essência é da criatura. Por isso que a revelação espírita, ela tem dois braços. Ela vem do alto, ela tem a etapa do presente, é Deus dando ao mundo, é uma chuva que cai, e tem uma etapa que é do nosso trabalho. Porque se o espírito é o ser inteligente da criação, o espírito tem que evoluir para interpretar os códigos sagrados da vida. Tem a água que vem do céu e tem a água do poço. A água do poço, quem tem que cavar é o homem. Aí a gente vai avançar para o nosso próximo e último slide. É quando ele diz, para o materialista, o homem é uma simples máquina. Mas a própria neurociência hoje está nos falando sobre a plasticidade do cérebro físico. Dependendo da qualidade do meu pensamento, eu melhoro os meus neurônios. Eu melhoro a minha memória. Eu faço as leis da natureza que envelhecem a matéria serem amenizadas pelo bom uso do meu livre-arbítrio. Olha que coisa bonita. Olha que coisa bela, que a gente já citou aqui em outras ocasiões. Crianças que nascem com doenças congênitas neurocerebrais, tocando Mozart, tocando Chopin. Como é que pode um negócio desse? É porque deve ter alguma coisa a mais ali dentro. É o espírito superando a limitação da ferramenta. O cérebro físico é a ferramenta que manuseia com destreza é a inteligência incorpórea. Então tem um livro, eu não vou me lembrar, eu vou só citar aqui porque é muito bonito, posso tentar trazer no nosso próximo encontro, que conta de uma mulher que recebeu um transplante de coração. E ela, depois de transplantado, toda noite ela tinha um pesadelo, que ela estava se encontrando com um homem num beco escuro e esse homem atirava contra ela. E esse sonho era contínuo. E aí, depois de não aguentar mais, ela foi ao hospital, ela foi buscar
alguma informação da pessoa que havia doado o coração a ela. E claro que isso é de grande sigilo, mas diante daquele caso que interessou um cientista, foi revelado que a pessoa que doou o coração morreu assassinada naquelas circunstâncias. Ou seja, o órgão físico guarda a memória das impressões espirituais. Assim como a nossa casa, o nosso centro espírita, guardam a memória. E os médiuns da psicometria, que é a capacidade de ler nos objetos as ideações que ficaram ali gravadas, conseguem fazer essa leitura. Você veja, um coração em outro peito guardava as lembranças do seu antigo dono, mostrando que o pensamento impregna a matéria. Como, por exemplo, o Chico Xavier. Ele recebia muitas cartas, então não tinha como ele ler tudo. Então se colocava em cima de uma mesa, o Chico sentava e, sem abrir as cartas, ele começava a selecionar pelos conteúdos que ele via escritos, impregnados emocionalmente ali dentro daquelas cartas. Então, qual a importância de chegar, de avançar sob o ponto de vista mediúnico? É porque a nossa caridade fica mais ampla. Nós temos mais condições de ajudar. Mas isso não é para ninguém ter pressa, porque não é uma corrida. É um trabalho gradativo que cada um vai fazer conforme as suas possibilidades, a sua vontade. Então, meus amigos, eu vou fazer uma pausa aqui, encerrando o nosso estudo nessa etapa, para caso haja alguma pergunta, algum questionamento aqui no salão e nas redes sociais, a gente possa comentar unidos. Obrigado, não é uma pergunta, mas uma constatação. Todos os dias nós ouvimos, lemos, e a ciência está muito perto do espiritismo, está muito perto de conhecer as leis, né? E ela vem se vendendo algumas coisas, uma certa luta, mas vem se vendendo. E aí a gente vê que isso está acontecendo, e do outro lado está acontecendo a parte negativa. Quanto mais tecnologia nós temos, mais nós nos afastamos do futuro. Como é que eu posso dizer? A gente caminha muitas vezes entre extremos, porque a evolução não é uma linha reta, em que o espírito ele vai fazer como na escola, né? Maternal, alfabetização, primeira série, o antigo ginásio, o ensino médio. Tem caminhos e descaminhos. Mas essa dor que nós vamos sentir pela separação, pelo egoísmo, pelo individualismo, no futuro ela vai nos atrair. Porque da mesma maneira que nós temos hoje o fenômeno de adolescentes e crianças tomados pelo vício do celular, já tem muitos profissionais de saúde nas redes sociais dizendo assim, isso danifica a cognição, isso adoece emocionalmente, isso tira o sentido de sociedade, de família. Ou seja, para cada dor aparece um profetinha para poder dizer, não é bem assim. E você me falou uma coisa que me fez lembrar outra, que tem a ver. Vocês vejam, por exemplo, a Globo, em todos os tempos, de vez em quando ela faz novelas com a temática espiritualista. Ela introduz ali no médium a lei de reencarnação, o vidente, aquele que desencarna e é esperado do outro lado da vida. E por incrível que pareça, essas novelas têm grande audiência.
num país de maioria católica e protestante. Por quê? Porque inconscientemente a alma sabe a verdade. Ela é atraída para a verdade. Uma das novelas de maior sucesso da Globo foi A Viagem, meado da década de 90. Sucesso de audiência, repetiu trocentas vezes, não vale a pena ver de novo, e tem audiência imensa na Globoplay. E eu tenho certeza que tem um monte de gente que não é espírita, que não pensa como espírita, que talvez seja até de outra religião, mas é atraído para aquele entretenimento. Critica, mas assiste. Porque que sente a gotinha, né, da verdade. Às vezes a gente está assim no meio da multidão, alguém chama o nosso nome, ô fulano, a gente olha, né? E quando fala uma verdade espiritual, a alma, mesmo querendo, ela olha. Mas a questão da tecnologia é interessante, porque a maioria das mães, elas usam o celular de uma forma como se fosse uma ajuda para ela, para se livre do filho, para sossegar o filho, dá um celular para a criança ficar. E não percebe o mal que estão fazendo para a criança, né? Sim. Como é que eu posso dizer? A gente tem, eu falei aqui no começo, né, que os povos se encontravam, eles não chegavam com um buquê de flores, ô meu amigo, como é que você está? Te trouxe aqui uma especiaria da minha terra. Chegava dominando com a espada nas mãos. E educar, essa tarefa que o Espiritismo veio fazer na Terra, também é coisa nova. A gente está falando de educação de filhos, é coisa desse século. Porque em todos os tempos põe no mundo e deixa aí. Então já é um sinal de evolução. A Bia falou, tem alguém para falar? Tá. O Paulo pergunta: como deixarmos de ser materialistas e passarmos a ser espiritualistas? Muito boa pergunta, Laura. Essa pergunta aí vale, né, 1 milhão de luzes espirituais. Eu acredito que seja um processo de transição. Por exemplo, a prece. A prece, ela desmaterializa o espírito. A leitura edificante, a vinda aos trabalhos espíritas, trabalho da caridade, da beneficência, do perdão, tudo isso vai desmaterializando, tudo isso vai fazendo essa transição que nós tanto precisamos. Porque o zênite, o ponto capital da vitória do materialismo, do espiritualismo sobre o materialismo, é a chegada do amor. Então isso significa que todos nós, mesmo professando o espiritismo, ainda temos muito materialismo dentro de nós. Então é um trabalho paulatino. Começa com a leitura. O espiritismo tem um oceano de possibilidades. Por exemplo, para uma alma muito bruta, para uma alma muito, como é que eu posso dizer, que leva tudo ao pé da letra, a poesia espírita sensibiliza, a música espírita sensibiliza. Para uma alma que não consegue dar R$1 para ninguém, o trabalho de beneficência, de ajudar os que têm fome, os que têm frio. Então, tudo isso vai tirando as múltiplas camadas que nós temos, até que nós possamos chegar ao ouro dessa filosofia maravilhosa. O Alessandro está perguntando: Ricardo, quando recebemos um irmão ou irmão de outro credo, seja Umbanda, etc., dizíamos que ela é espiritualista. E está errado, pois todos somos espiritualistas, verdade? O Espiritismo, Kardec coloca lá, na introdução do Livro dos Espíritos, é uma religião espiritualista. Por quê? Porque admite o princípio espiritual. Por isso, ela é uma religião espiritualista.
mas ela avança para as especificidades. Em que sentido? A alma não é mais aquela coisa, como nós dissemos, abstrata. A lei de reencarnação sai do domínio da pura crença e entra nos domínios da lei da natureza. A mediunidade já não é mais aquela coisa que eu vou a cartomante, que eu vou a pitonisa, que eu vou ao ledor da sorte. Ela é evangelizada. Ela tem uma finalidade moral. O mundo espiritual não é mais uma coisa que eu acho se existe. Eu passo a ter certeza que ele existe, porque o espírito é a alma do homem fora da matéria. E outras consequências que a gente falou aqui na aula passada, no encontro passado. Não tem mais inferno para punir eternamente, não tem mais céu que Deus presenteia os seus prediletos, e Deus é a inteligência suprema do universo. Deus é a causa primária de todas as coisas. Então vocês vejam que o Espiritismo, ele vai muito além das crenças espiritualistas que estão sobre a Terra. O Espiritismo nunca vai dizer para você assim, barganha com Deus. Nunca o Espiritismo vai dizer isso. Porque a relação do homem com Deus, ela não tem preço. Tem uns comentários aqui que valem a leitura. A Kátia diz: obrigada, irmão. Deus não planta árvores e sim sementes. Sementes valiosas como as plantadas na noite de hoje. Obrigada, mensageiro do bem. A Moura Maria Adelaide diz: amigo magiense, você foi muito objetivo quando falou que o estudante aí não mandou. E a mãe Libras falou: na novela A Viagem, a cena que mais me tocou foi o encontro de Diná com a mãe dela no plano espiritual. Um conforto para o coração. Lembro-me perfeitamente. Maravilha! E lembrar que essa novela foi exibida com Chico Xavier encarnado. Toda a série de estudos, toda a série A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz já estava por aqui. Então, meus amigos, a gente tem mais alguma coisa, Bia? Oi, Dani. Ricardo, quando reencarnamos numa família muito diferente do que somos, em todos os sentidos, é natural o sentimento de vazio e de nostalgia constante? Muito obrigado, Dani, pela pergunta. A gente vai lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, daquela mensagem que fala sobre a melancolia, que é uma saudade que o espírito tem do mundo espiritual. E também no Livro dos Espíritos, na parte que trata sobre a emancipação da alma, os fenômenos do sono, do sonho, Kardec faz um comentário muito bonito, que ele diz que muitas das vezes, as pessoas que não partem para o mundo em busca de amigos, é porque elas guardam importantes recordações dos amigos que deixaram no mundo espiritual. Então nós trazemos essa saudade no coração. Muitas vezes nós podemos ter até a impressão que os nossos grandes amores não reencarnaram conosco. Eles continuam do outro lado da vida. Mas aí qual é o trabalho do Espiritismo? É que os grandes amores conquistados são luzes já acesas. Se você não tem afinidade com a sua família biológica,
é porque há grandes amores a serem construídos. Porque Deus não se limita a formar clãs na natureza. Deus não impregnou a natureza de um espírito de seita. É para ampliar. É para gostar cada vez mais de um número maior de pessoas, diminuindo animosidades, diferenças, mágoas, porque a diversidade sempre vai existir, mas ela precisa se encontrar em um ponto comum para que haja a convivência. Então, vou agradecer a vocês, muito obrigado pela presença, pela participação nessa noite bonita de carnaval. Vou entregar a palavra para o Valdo, para ele concluir o nosso estudo. Um grande abraço. Gente, o que vocês acharam? Foi maravilhoso, foi? Eu acho interessante nas colocações do Ricardo. Ele aprofunda de uma maneira muito didática e traz para nós um entendimento que se torna simples. Porque estudar os médios não é muito fácil, porque é uma escrita bem antiga, mas ele conseguiu abstrair, né, todos aqueles conceitos, né, que foram fundamentais para o nosso entendimento. Né? E lembrando que na próxima semana ele vai continuar, né, dando sequência a esse estudo do livro dos médios. Vamos continuar no capítulo 3. Continuando então no capítulo 3. Então, é bom que a gente estejamos juntos. E aqueles que quiserem vir conhecer o nosso trabalho mais de perto, né? Nós estamos aqui na quadra 3 da Cracolândia. Então, sejam bem-vindos, né? Na terça-feira, esse é o nosso trabalho, né? Estudando então o livro dos médios, né? Com o Ricardo Valber. A gente inicia aqui por volta de 7h30 e especificamente às 8h ele começa as explanações. Na quarta-feira nós temos o trabalho também aqui, a parte mediúnica, né, na prática, as reuniões mediúnicas, o atendimento paterno que acontece aqui também, nesse salão, a terapia do alfa-amor também na quarta-feira. E todos são bem-vindos, são convidados a conhecer o nosso trabalho, né? É importante que a gente, na quarta-feira, a gente começa às 19h30, né, com o estudo, tanto aqui no salão como na sala mediúnica. E a casa também tem outros estudos, livros médios, livros espíritos na quinta, né, o livro espiritual também. Tem reuniões mediúnicas na sexta, no sábado pela manhã também tem atendimento às famílias, né, que vem com a necessidade da parte material e espiritual também. E o nosso trabalho ele continua no domingo, né, nos trabalhadores do Cristo. No domingo nós temos também um bate-papo com Jesus, né, que é aquela maneira mais simples de você falar do Evangelho no salão. Nós atendemos as famílias, né, que são cadastradas semestralmente, então no início do ano foi cadastrada, no meio do ano será novamente, né? A gente já auxilia essas famílias também com cestas básicas, né? Com cursos, né? A gente até vai, na próxima semana, né, iniciar o curso sobre confecção de pães, né? Na outra semana, depois, pizza, né? Então, o cardápio já está aberto, né? E as pessoas vêm, né? As vagas são poucas, né? Mas vem para prestigiar. Temos também no domingo o trabalho da campanha Alto e Solto, né? Um trabalho maravilhoso, né? Onde a gente também tem a oportunidade, além de arrecadar os donativos, os alimentos, as roupas, as famílias aqui mesmo, cada volante nos proporciona, nós também distribuímos o Evangelho Espiritual. E nesse contexto da distribuição do Evangelho, ele é ofertado, né, como um presente, uma doação. E nós temos já, aqui na Cracolândia, já distribuímos, né, mais de um ano
ano e meio de campanha, distribuímos mais de 1.000 evangelhos. Então, é um fator assim, para nós diferencial. Né? Como diz o Emmanuel, nós podemos fazer de melhor para a doutrina divulgar. Né? Então, a gente tem esse aspecto que diferencia de outros centros, né? A gente considera também importante. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Esqueci alguma coisa? No domingo também temos o atendimento fraterno, né? Que acontece também além da terapia comunitária, né? Que as pessoas também podem vir trazer seus próprios temas, né? Elas se trazem os temas e os temas são debatidos à luz da doutrina. Muito bem, então vamos fazer a nossa prece final, né? Vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, agradecer a Jesus Cristo, nosso mestre querido, pela missão que foi trazida ao nosso irmão, pelo seu próprio Evangelho, né, que para nós é um divisor de águas, né? Pedir também que suas bênçãos fortaleçam essa casa, fortaleça cada um de nós, possamos estender também essas energias sobre nós, a nossa casa, o nosso lar. Vamos visualizar cada um de nós agora nesse momento, abraçando os nossos familiares, os nossos entes queridos, deixando de nosso ambiente da casa a sensação da alegria, da paz, da tranquilidade. Muito obrigado, Senhor, por tua paz, teu amor, continue em nossos corações, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.